direto ao ponto. Mais uma vez aqui participação do presbítero. Aleluia, né? Glória a Deus por esse convite mais uma vez. Era seu nome. Mas tá valendo, tá valendo. Presbítero José Luiz já. Isso. Hoje a gente tá trazendo um tema aqui que ele é bem conflitante, né? E o tema é: o que nós devemos bater? No pecado ou no pecador? Conflitante, né, Zé? Vixe, é demais. Ultimamente a gente vê no nosso meio cristão os valores se invertendo, né? E isso magoa aqueles que verdadeiramente querem seguir a palavra, ser imitadores de Cristo, né? Isso daí machuca muitas das vezes a gente, porque a gente deixa a carne falar mais alto. É bem isso, e vem desde o Antigo Testamento, a gente lendo a palavra do Senhor, a gente vê falar ali dos fariseus. E quem eram os fariseus? Eram os mestres da lei. E quem eram os mestres da lei? Eram aqueles que estudavam as Escrituras, mas eles não usavam a Escritura para viver, e sim para tentar julgar o próximo e tentar esconder os seus pecados. É isso daí, ficava, né, orando nas esquinas para se aparecer, para gloriar aquilo que era um dom de Deus, porque eles tinham a sabedoria da palavra. Poucas pessoas liam naquela época. As pessoas liam naquela época, então eles não tinham tanto entendimento. Então ficava apontando, ficava acusando, e hoje tem muitos desses no nosso meio. Na verdade, eu até fiz um vídeo antigamente falando que o fariseu foi a raça que mais cresceu, porque o que nós mais temos são esse tipo de pessoa que é conhecida na cidade. Tem um cargo na igreja lá, é isso na igreja, é aquilo na igreja, é aquilo no conselho nacional, não sei o que lá da igreja, presidente nacional do ministério, sei lá o que. Mas ele é conhecido na cidade muitas vezes como mal educado, caloteiro, adúltero. O que mais é? Não, diversas outras coisas que a gente citar aqui vai tomar um tempão nosso aqui. Menos como servo de Deus, né? Isso, não vai apresentar verdadeiramente semelhança e imagem nossa do Senhor Jesus que Ele nos ensinou, né? E Cristo nos chamou para quê? Cristo nos chamou para que nós pudéssemos representá-lo, pudéssemos ser imitadores dele. E o que Cristo fazia? Ele fazia questão de mostrar o amor dele, a compaixão dele pelas pessoas. Quando ele pegou aquela que eles iriam apedrejar ali naquele momento, ele crucificou ela ou ele a perdoou? Perdoou, né? E aqui não tem pecado, atira a primeira pedra. Exatamente. Todos largaram a pedra ali e ele pôde evangelizar. E essa parte de largar pedras é muito interessante, porque um dia um amigo meu estava fazendo uma ilustração do que aconteceu, né? Porque a palavra diz que Jesus agachou e começou a escrever no chão, né? Isso. E a ilustração que ele fez foi o seguinte, que ele escreveu ali: adúltero, os adúlteros viu, saiu. Caloteiro, os caloteiros viu, saiu. Ladrões, etc. Avarento. Muitas das vezes é assim que as pessoas agem. Elas tentam expor as falhas e o defeito dos outros, para que assim, achando que vai esconder os defeitos deles. E isso não é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho de Deus é a gente reconhecer que uma pessoa precisa de ajuda e ajudar ela caso ela queira. Não é a gente chegando, arrombando a porta, metendo o pé e querendo fazer as coisas do nosso jeito. Infelizmente, a gente pode ficar triste por aquela pessoa, mas a gente não pode fazer nada caso ela não queira. Quando ela não quer, não tem como, né? Então, com a palavra nos ensina primeiro tirar a trave do nosso olho, para depois tirar o cisco do olho do nosso irmão. E isso é muito importante. Muitas das vezes a gente está com um problemão ou até mesmo escondendo um pecado, né, perante o homem, porque perante a Deus a gente não esconde, e a gente quer apontar o pecado do irmão. E não é isso que a palavra nos ensina, né? Exatamente. A palavra nos ensina que é pra gente auxiliar, você ir lá, conversar, mostrar onde está o pecado. Não maltratar, jogar no lixo, apontar, caluniar, muitas vezes, porque a gente talvez sempre aumenta um pouquinho, né? Não é só aquilo lá. E na hora que você chamou, você falou uma mensagem, aí já veio direto no meu coração. Estavam os 12 discípulos numa mesa, Jesus com a ceia, e tinha um ali. Sim. E todo mundo queria saber quem que ia trair Jesus,
né? Sim. Todo mundo querendo saber, querendo apontar, ou até mesmo, né, se fosse Pedro, já arrancar a espada e querer ofender aquele que ia trair Jesus. Mas Jesus não, ele pega, fala, aquele que eu der o bocado na boca vai ser essa pessoa. Mas só que as pessoas se esquecem no dia de hoje de procurar no original, lá na tradição judaica, Rodrigo, na hora que ele pega esse pão e molha no suco de uva e dá na boca de Judas, ele está falando assim, ó, você é importante, você é especial. Não importa o que você vai fazer comigo, porque nós não podemos perder essa essência de Cristo. Não importa o que eles fazem comigo, nós temos que fazer a diferença. Jesus falou, você é a pessoa especial, você é importante. Naquela época, era uma ocasião de honra quando acontecia isso. Sim. Era honra para aquele que recebia. Então Jesus, mesmo sabendo que ele ia trair, estava honrando ele. Ele falou assim, ó, você vai me trair, mas eu continuo sendo seu amigo. Você caiu, mas eu continuo sendo amigo. Você está com uma legião de demônio, porque a palavra fala que ele já estava possuído, mas eu continuo sendo seu amigo. Então nós somos para isso. Sim. Não, e olha só que forte. É um tema para outro vídeo, né? Isso. Se Judas soubesse que Jesus ia perdoar ele, será que ele teria se suicidado? Se ele soubesse, será que o remorso dele ia ser tão grande? É interessante que casa muito bem com o tema que a gente está gravando, porque ele ficou preocupado com o que as pessoas iriam dizer dele, né? Muitos iriam julgar. Olha só, Jesus Cristo, ele veio aqui nessa terra, não para nos julgar neste momento. Ele veio nessa terra para nos salvar, para nos convidar ao arrependimento, para nos convidar a uma mudança de vida, nos alertar, nos orientar. E nos convidou a fazer o mesmo. Ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Ir por todo mundo e representá-lo. E muitas das vezes as pessoas acham que pregar o Evangelho é apontar os defeitos e os pecados. É por isso que muitas pessoas não vão na igreja e não gostam, se sentem até ofendidas quando é convidado para ir para a igreja. E de certa forma, nós temos que dar razão a elas. Porque muitas pessoas despreparadas estão destragando, sujando a imagem das igrejas do Evangelho de Cristo. A igreja é feita exatamente para os doentes, né, Zé? Para os doentes, para aqueles que precisam. Jesus mesmo falou, eu vim para aqueles que necessitam, aqueles que precisam. Eu vim para os doentes, né? Mas infelizmente, a palavra, ela tem, felizmente, né? A palavra, ela tem que bater. Se ela não bater, não mostrar, se não tiver esse confronto dentro do nosso coração, a palavra é a palavra. Não é eu confrontar você, você confrontar com as nossas razões. É a palavra que tem que confrontar, e essa palavra, que é Jesus que se fez verbo, e ele penetra como uma espada nos nossos corações, nos transformar, nos capacitar, nos mostrar a verdade, nos libertar através da palavra. É isso aí, é isso aí. Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Então, né? Bora lá, né? E eu falo um pouquinho mais adiante, eu sei que já estamos estendendo, mas a palavra fala em Eclesiastes. Sim. Que é bom que ande em dois, para que na hora de cair, um ajudar o outro a levantar, não apontar. Vou mais além ainda. Quando Pedro começou a andar sobre as águas, ele afundou. Né? Aí todo mundo apontou ele. Né? Será que ele está em pecado? Será o que aconteceu? Não, ali a palavra mesmo fala que ele olhou para a tempestade, ele ficou com medo, mas muitos se esquecem. Caiu, isso, voltou para as drogas, foi para a prostituição, está na bebida, mas tem que ver quem que ele está voltando de mão dada, quem que está levantando ele. Essa ilustração é muito forte, porque é exatamente o que acontece com todos nós no dia a dia. Quando você começa um negócio, a maioria das pessoas não ficam felizes, empolgadas com você, fica falando, vamos ver quanto tempo ele vai resistir, isso, ele vai quebrar. É forte demais. É complicado. A maioria das pessoas fala assim, vamos ver até quando? Aposta, 1 semana, 2 meses, 1 mês. Casou, vamos ver quanto tempo esse casamento vai durar, etc, etc. A maioria, infelizmente, é assim. Mas, ainda existe remanescentes de Cristo. Isso. Pessoas cheias do amor desse Deus, que vale a pena estar junto, passar momento junto, partilhar as suas alegrias e também as suas dificuldades. Um momento que eu passei, eu precisei de alguém para orar comigo. A primeira pessoa que eu liguei foi o presbítero Zé. Ele deixou o que ele estava fazendo, veio orar comigo. Num momento de dificuldade também, de erro, com certeza eu vou ter a maior prazer e alegria em chegar no Zé e falar, Zé, eu percebi que está acontecendo isso na sua vida, posso conversar com você? Se ele quiser conversar comigo, nós vamos conversar. Aí sim nós vamos achar uma solução junto. Só que as pessoas agem errado. Vê que está acontecendo algo, já chega apontando o dedo, julgando, isso que você está fazendo. Lembre-se, a vida
é de cada um. Nós estamos aqui para alertar e não para julgar. Mas vai chegar um dia em que fala que o Senhor vai voltar com espada de 2 gumes e Ele vai julgar cada um de nós, a cada um de nós. Então bora fazer certo, para que nesse dia sejamos aprovados, não reprovados, né, Zé? Vou um pouquinho mais além rapidinho. Vamos lá. A palavra nos ensina, né? Se você ensinar dar um conselho para um sábio, ele vai ser mais sábio ainda. Se você der para um tolo, né? Ou vice-versa. Se você dá um conselho, você tem um grande amigo, ou senão você vai perder um amigo. Mas para isso é a palavra. Esse versículo é: adverteis um sábio, ele o amará, adverteis o medíocre e ele o odiará. E tem um versículo parecido onde fala que é jogar pérola aos porcos, né? Exatamente. Então é isso aí. Estamos aí para fazer a obra e não apontar, abraçar, amar. Então, seja a diferença, faça a diferença. Não espere que alguém faça. Comece em você. Que Deus abençoe. Um beijo, um abraço, no coração. Você vai falar tchau? Tchau. Deus abençoe, gente. Até mais.